Eu tinha contratado o Rick para trabalhar na W, depois que ele já sabia que ele era muito bom. Foi para a W fazendo trabalhos sensacionais. E a W era uma agência... Lembra que eu cheguei e eu não podia trabalhar em Raider, porque eu tinha feito uma campanha da Samoa? É verdade, ele tinha feito uma campanha de Samoa tentando destruir o Raider e não aconteceu porra nenhuma com a coitada da Samoa. Não, mas era uma campanha que mudou a campanha do Raider. O Raider era de férias para os seus pés, e daí teve a campanha da Samoa, que tirava sarro do Raider, que... tinha um chinelo que dava preguiça, não sei o quê. E eu não podia falar que eu tinha feito essa campanha. Até ela sair, demorou uns 6 meses. Eu estava na W, demorou 6 meses para a campanha sair. Daí quando finalmente saiu... Mas aconteceu. O W, na verdade, os comerciais de música do Raider são consequência que eu da reação de a essa fazer campanha. A cultura pop que eu contei ontem com o Lulu aqui. Aí teve mais. Não sei se foi ontem que eu contei, porque eu não sei quando esse episódio vai para o ar. Aí aconteceu uma coisa muito curiosa, porque a W ia muito bem, ganhava todos os prêmios, era agência badalada, virou música do Jorge. Então não era complicado para a gente conquistar contas. Não era mesmo. E aí nós cismamos. Na W a gente tinha uma filosofia, isso muito mérito do Xavier, e o Gabriel aceitou também. A gente sabia que as agências perdiam muito tempo fazendo reunião. E, na verdade, as reuniões servem, no fundo, para marcar uma próxima reunião. Então a gente evitava as reuniões. Entre os sócios, a gente tinha uma regra que eu tinha estabelecido, que era o seguinte: tudo que a gente não puder resolver em pé, é porque não deve ser feito. Você tem que segurar, discutir, então porque não deve ser feito. E a gente se comportava assim. Bom, teve um período até que nós fazíamos uma outra coisa que era absolutamente louca, que era o revezamento das assistentes pessoais. Isso só não valia para mim. Para o resto da agência era assim. Porque a gente descobriu o seguinte: com o passar do tempo, o assistente pessoal já sabia tudo que o cara que ela trabalhava, ou a mulher que ela trabalhava, não gostava. Então ela se comportava em função disso. Então tinha um cara assim que ele não gostava de conversar de segunda-feira de manhã. Ela se habituava, ela não passava nenhum recado de segunda-feira de manhã. Quando a gente revezava os assistentes pessoais, isso passou a mudar. Mas aí a gente chegou à conclusão que a gente tinha contas que a gente não podia pegar, porque elas seriam conflitantes. Aí tinha um período, por exemplo, que a W já tinha a Hering, com uma campanha ótima, básico do Brasil, e ainda fazia a Fórum, porque o Tufi Dweck era meu amigo. Então a gente já tinha até contas meio parecidas, que não era lógica. E aí, sem perguntar, isso que é a loucura total, sem perguntar, dizer assim: Ricardo Freire, você gostaria de ser dono de uma agência? Nós não perguntamos isso. A gente pura e simplesmente decidiu que o Rick ia ser dono de uma agência, porque a gente tinha as contas. Aí chamamos o Rick e disse: Rick, você vai ser dono de uma agência, mas dono mesmo. E nós éramos sócios. E aí, naquela época, o Unibanco ia lançar um novo banco, praticamente concorrente do Unibanco. Uma história meio de hoje com o XP e tal. O banco é um banco virtual. E não tinha cabimento quem atendia o Unibanco inteiro fazer aquilo. Aí eu fui lá conversar com o Castro Neto, que era o presidente do banco, e o Pedro Mulher Salles. Eu falei: a gente está montando uma agência com o Ricardo Freire, que vocês conhecem, que é brilhante. E o Rick já tinha criado o nome da agência. Ele não só topou fazer, como criou o nome. E como a gente tinha filosofia que vinha da W muito de a gente só faz publicidade se for
inesquecível se transformar o consumidor em mídia. Ou seja, nós éramos precursores das redes sociais antes delas existirem. Da viralização. Da viralização. O pessoal sabia repetir aquilo. O Rick foi nessa, né? E criou um nome genial para a agência que era Registrada. De marca registrada. Você ia registrar a tua marca. Criou um logotipinho e tal. Que é um Rzinho, um R de registrado. E que era o R de Rick também. E aí eu fui lá no Castro Neto, no Pedro, eu falei, olha, eu tenho agência para o Banco 1. E eles deram a conta. Nisso, o Márcio Goldfaber, meu amigo, nossa, por ser corintiano pra cacete, tinha esquecido essa conta. O pai dele me procura, que ele queria que a gente fizesse Lojas Marisa. Naquela época, o Márcio era um grande homem de negócios. A Marisa tinha duas coisas que eu admirava. O slogan de mulher para mulher Marisa, que era brilhante, e ele tinha uma promoção que era genial pela cara de pau dele e das beneficiárias. Que ele tinha um período do ano em que toda mulher chamada Marisa tinha um desconto enorme para comprar lá. Mas para isso tinha que mostrar a carteira de identidade, que ela chamava Marisa. Só que a equipe deles estava treinada para fingir que não viu que tinha enganação. Porque tinha assim uma loira, que tinha uma amiga japonesa, uma loira com cara de italiana, que tinha uma amiga japonesa chamada Marisa, assim, me empresta a tua carteira de identidade que eu vou lá na Marisa. E a balconista olhava a carteira de identidade da japonesa, super japonesa, olhava para a loira de cabelos lisos, olhos arregalados, e dizia, olha, é um prazer ter você aqui, Marisa, compra o que você quiser. Aí eu falei para o Márcio Goldfaber, eu falei, Márcio, eu não posso fazer a tua publicidade porque a gente já tem a Hering, e a Hering está começando a virar loja, além de ter o produto. O produto era genial, né? Sabe que a camiseta Hering era o censo do Brasil. Você queria saber quantos habitantes tinha o Brasil? Você perguntava quantas camisetas vendeu a Hering. Então assim, ó, vendeu 140 milhões de camisetas. Estamos com 140 milhões de habitantes. E aí, o Márcio Goldfaber confiou em mim e entregou a conta da Marisa para Goldfaber. Então, a Registrada nasceu praticamente com dois grandes anunciantes, coisa que nenhuma agência nasce. E tinha o varejo da Folha também. A gente fazia assinaturas. Ainda o varejo da Folha. Fascículos. E aí o que acontecia? Era uma estrutura muito pequena, com contas muito grandes e gente muito capaz fazendo. Então a agência era altamente rentável e era um sucesso. O Rick, nessa época, criou um negócio que foi muito interessante. Apareceu um novo cliente que tinha um equipamento 3 em 1. Equipamento 3 em 1 é equipamento, você ouviu uma musiquinha, já era assim. Qual era a marca? Era Pioneer. Pioneer. E o Rick inventou de chamar o produto de Pioneer Putasom System. Que era Putasom tudo junto. Então parecia que era nome, mas só que era o Putasom, claro. Putasom System. Putasom System. Era um comercial com locução em inglês. Putasom System. E aí... eu lembrei agora do Maurício Matar, era o namorado da Marisa. Era uma campanha com o Maurício Matar. E tudo ia muito bem. Só que tinha uma coisa. Se tinha um sujeito que não queria ser dono de agência, era o dono da agência. Então, tinha coisas que eu entrava por trás, porque o Rick não queria. O erro de vocês, e eu só me dei conta disso depois, porque eu também confiava cegamente
no que vocês... eu já tinha jogado um bilhete de loteria fora antes, não ia jogar outro depois. Mas o que eu descobri sendo dono de agência é que você não pode ser dono de agência se você não tiver os clientes na mão. Pelo menos naquele contexto, naquela época, você precisava ser procurado pelos clientes. Você saiu da DPZ e foi para a W, a Grendene foi atrás, a Bombril foi atrás. Alguém da Brastemp um dia já mandou um e-mail? Nunca. Tem pessoas que têm contas, detêm contas, e pessoas que não detêm contas. E as pessoas que não têm contas na mão não deveriam abrir agências. Não era da personalidade do Rick.